Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula para vocês e hoje eu vou mostrar como é que a gente pode fazer combinações de exercícios utilizando a cinesiologia e a biomecânica. Então eu vou dar um exemplo aqui para o peitoral maior. A gente sabe que os exercícios não isolam determinado grupo muscular, mas culturalmente, classicamente, a gente acaba falando que tal exercício é para tal grupo muscular. Tá? Então olha só, quando a gente pensa, por exemplo, em exercícios para o peitoral maior, por exemplo, a gente deve relembrar tanto a anatomia, tá, quanto os movimentos articulares que o peitoral maior ele realiza. Então, o peitoral maior ele é um adutor do ombro, ele é um adutor horizontal do ombro, ele é um flexor do ombro, e ele também faz a rotação medial do ombro. Então, a gente já começa a entender que para a gente fazer uma combinação boa para o peitoral maior, a gente tem que contemplar esses movimentos articulares. O que menos a gente vai pensar aqui em relação ao peitoral maior seria, por exemplo, a rotação medial do ombro. Tá? Então, a gente trabalharia com adução do ombro, adução horizontal e flexão do ombro. Tá? Também vai ter muita ação de deltoide aqui anterior, mas também é uma das funções do peitoral maior. Beleza? Em relação, por exemplo, à sua anatomia, o peitoral maior ele vai ser dividido, né, em diferentes feixes. Então você vai ter lá para baixo, né, os feixes abdominais, você vai ter os feixes externo-costais e você vai ter os feixes claviculares. E você entendendo essa direção desses feixes, você vai entender, por exemplo, a tração que você vai ter que fazer para estimular cada um desses feixes aqui. Tá? Então as variações, por exemplo, de angulação, elas são interessantes. Variação de angulação, por exemplo, de posicionamento do banco. Tá bom? Então olha só, como que a gente pode fazer aqui uma combinação de exercício? Vamos botar aqui supino, que é o clássico aí do treinamento, supino reto, botar com a barra livre, primeiro. Então aqui a gente já contemplou, por exemplo, a adução horizontal, tá, através do supino reto. E o segundo, a gente poderia colocar um que iria mais, por exemplo, para a adução do ombro. O crossover, a polia alta, se aproxima mais desse movimento de adução. A gente nem sempre realiza completamente no movimento de adução, né? Às vezes a gente inclina um pouquinho mais o tronco, mas é o que mais se aproxima do movimento de adução do ombro. Então aqui você tem, por exemplo, uma combinação de exercício no qual você vai contemplar a adução horizontal mais a adução do ombro. São dois movimentos articulares diferentes, realizados com trações diferentes, com relação comprimento e tensão diferente. Tá? Então aqui foi um exemplo do que você pode fazer para combinar o exercício. Então você tem que pensar tanto, por exemplo, na anatomia desse músculo, e você também tem que pensar na cinesiologia, na biomecânica relacionado a esse músculo. Então entender sobre a anatomia desse músculo, entender os feixes e para onde que esses feixes eles vão gerar essa tração. Como que você pode posicionar para botar uma relação comprimento-tensão para cada feixe ali, tá? E aí você vai selecionar exercícios que contemplem os movimentos articulares, que teoricamente também estimulem diferentes feixes musculares desse grupo muscular.